Mais, 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 mais! E com a mediação de Ana Paula Lisboa. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Bem-vindos, mais um dia de Bienal, mais um dia a gente aqui na Arena Sem Filtro. Muitos rostos conhecidos. Que bom que vocês estão aqui. A gente está aqui para essa mesa que ela fala, né? Óbvio, está lá no título, sobre empoderamento. E quando eu pensei... primeiro, óbvio, né? Deixa eu falar aqui. A gente tinha também mais uma convidada aqui na mesa, que era a Jari de Arraes. Infelizmente, ela teve um problema, um imprevisto, um problema de saúde. E não pôde estar aqui com a gente, mas está tudo bem. Então, é só para dar essa explicação agora rápida. E aí, quando eu pensei essa mesa, né? Sim, eu pensei essa mesa, gente. Muito orgulho. Quando eu pensei essa mesa, eu pensei quais eram as minhas referências de empoderamento, que mulheres eu olhava em diferentes formas, em diferentes plataformas, em diferentes linguagens, em diferentes trabalhos, mas todas pretas e todas que eram referência para mim, mas referências também para muitas outras mulheres e não mulheres também, né? E aí, para começar essa mesa que fala sobre empoderamento, especialmente na escrita, né? Porque a gente está na Bienal e todos os trabalhos, mesmo em diferentes plataformas, passam pelo texto, passam pela escrita, ou passam pela produção textual de alguma forma. Eu queria, óbvio, né, primeiro chamar a Joyce para falar sobre isso, porque ela é a pessoa que sistematizou. O livro dela está esgotado, então tenho um orgulho de ter o meu, né? A Joyce foi quem sistematizou, né, dentro da coleção Feminismos Plurais, o que é empoderamento. Então, eu queria que ela começasse trazendo o conceito para que a gente comece esse papo. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, quase noite, né? Queria agradecer muito a Ana Paula Lisboa, essa mulher maravilhosa, por ter me trazido para essa mesa com mulheres maravilhosas. E aqui, diante de todos vocês, esse evento que está super bonito. O livro que é Empoderamento é da coleção Feminismos Plurais, que está sendo coordenada pela Djamila Ribeiro, que é filósofa. E a ideia da coleção era trazer para a escrita o aprofundamento de conceitos que a gente estava discutindo na internet. E que muitas vezes, por conta da própria linguagem da rede, fica difícil da gente conseguir se aprofundar nesses conceitos que são tão importantes para as lutas sociais. E aí eu fui incumbida da missão de escrever Empoderamento, e eu fui toda feliz, achando que, né, ia arrasar, apavorar, que sabia tudo. Só que aí, quando eu comecei a pesquisar, trazer autores, né, uma das propostas da coleção é trabalhar com o maior número possível de referências teóricas para os acadêmicos, mas também para quem não é acadêmico conseguir entender e ter um lugar para se aprofundar na pesquisa. Aí eu comecei a ver que eu estava completamente equivocada sobre o que eu achava que era empoderamento. E esse equívoco tem se estendido, tem muitas pessoas que têm um certo distanciamento, né? Falam empoderamento, pessoal, isso é bobagem e tal, enfim. Mas não é. Empoderamento é um neologismo que surge a partir da palavra em inglês empowerment, que significa, ao pé da letra, dar poder. Só que a gente traz empoderamento como um conceito que nasce com Paulo Freire, o grande Paulo Freire, nosso patrono aí da educação brasileira e mundial, né, grande referência aí para muitos pensadores. Ele vai trazer a teoria da conscientização crítica, que é uma conscientização social muito mais aprofundada. E, a partir daí, ele vai pensar, vai colocar ali a sementinha do conceito de empoderamento, que depois vai ser trabalhado por diversas teóricas, sobretudo do feminismo, e principalmente do feminismo negro ou do feminismo decolonial. As autoras latinas, indianas, né, Patricia Hill Collins, Angela Davis, Bell Hooks, as indianas Batlivala, vão se aprofundar um pouco mais. Então, o conceito de empoderamento, assim, falando em termos conceituais,
não é exatamente você dar poder. Empoderamento é um conceito que abre uma discussão sobre o que significam as estruturas de poder que desenham a pirâmide social, né? Então, segundo Foucault, que é uma das referências do livro, você tem lá um poder, né, na pirâmide social, assentado lá no topo. Esse poder ele vai irradiando para baixo e vai interferindo em todas as nossas relações. E o ideal de poder, que a gente pensa através de Hannah Arendt, que é uma outra pensadora que vai falar também sobre a questão do poder, é que o poder seja coletivo, que o poder seja linear, horizontal e não vertical. Porque sempre que você coloca o poder nessa perspectiva verticalizada, invariavelmente você vai oprimir alguém para que outro alguém possa estar acima. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu vou empoderar pessoas, a gente está assumindo uma perspectiva oposta ao que o conceito de empoderamento propõe. Porque o conceito de empoderamento não propõe essa hierarquia entre pessoas. Então, Paulo Freire mesmo dizia, as pessoas não se empoderam, não, as pessoas não empoderam o outro, elas empoderam-se à medida em que elas vão mergulhando em si mesma e tendo o entendimento de como funciona ela dentro da sociedade, por que ela é uma pessoa de um grupo oprimido, por que existe o opressor, quais as relações que se desenvolvem a partir daí, enfim. Vai se conscientizando profundamente do ser social e do lugar social onde ela ocupa. Então, grosso modo, para começar a conversa, seria isso. Obrigada. E aí, eu queria fazer uma pergunta para a Annelise, que é, para mim, enquanto escritora também, né, uma das coisas que mais me empoderaram foi a possibilidade de poder escrever sobre qualquer coisa. Isso, para mim, fez uma diferença muito grande quando eu percebi que eu podia. E, para mim, a sua produção, em várias instâncias, também passa por isso, assim, e também me empodera. Então, eu queria que você também falasse um pouco sobre isso, sobre poder escrever, criar, produzir, seja música, seja texto, enfim, sobre qualquer coisa, ou sobre o que você quiser, na verdade. Eu sou compositora e tenho 3 discos autorais. A maioria das músicas dos meus discos são minhas. E isso foi, e tem sido, na verdade, uma batalha bem consciente. Não é nenhuma batalha, essa palavra não é boa para isso, mas uma trajetória consciente, porque a gente, na música brasileira, vem sendo condicionadas a ver a figura da mulher dentro da música como uma grande diva e uma intérprete de um texto, de uma narrativa, de um compositor homem. Que fala sobre o que a gente sente, como a gente sente, como a gente responde a algo, enfim. E a gente aprendeu a amar esse cancioneiro, né? A gente aprendeu muito, a gente ficou apaixonada por isso. E eu tenho, enfim, pensado que a minha geração de compositoras, né, nós somos hoje um grupo muito maior de mulheres que escrevem o que querem interpretar. E isso teve que ser puxado pela consciência mesmo, como um reflexo de tudo que a gente está passando, né? Assim, parou de fazer sentido para mim querer cantar, porque eu não sou uma cantora que também se enquadra no molde, no modelo de uma grande diva brasileira. A minha voz, eu não interpreto daquela forma. Então, eu também achava que, para eu fazer música, então, estava um pouco sem lugar, porque eu não canto o que as pessoas esperam de uma mulher cantando. Não é que eu cante mal, mas eu não sou uma grande, né, diva da voz mesmo. Eu não tenho extensão, meu volume minha voz é grave, eu emito pouco volume, então não está no padrão. Mas eu queria tanto estar na música, e eu tinha tanta identificação musical, eu tinha tanta verdade para passar com uma produção musical,
que eu fiquei tentando achar qual é o meu espaço dentro disso. Como é que eu me enquadro dentro da música sendo uma intérprete de mim mesma? Porque esperam que eu interprete alguém, e para eu ser uma grande intérprete, eu tenho que ter uma voz que eu não tenho. Então, é uma prática escrever para se interpretar. E aí, com isso, eu consigo descobrir um corpo de interpretação possível. E acho que escrever sobre qualquer coisa, não é nem sobre qualquer coisa, mas é isso, passa pela prática da escrita. Antes, eu escrevia ou compunha uma letra, ou escrevia coisas muito condicionada ainda por algum sentimento, ou por alguma... Ainda é assim, talvez a maioria da produção. Mas, de um tempo para cá, eu trouxe isso para uma rotina de prática. Eu vou falar sobre qualquer coisa, para exercitar o meu pensamento e a minha escrita. Então, essa oportunidade de escrever bem, mal, um bom texto, um mau texto, não foi dada a gente, né? As mulheres não tiveram a oportunidade. Então, quando eu apresento um disco como compositora, poucos prêmios têm essa categoria para a mulher que compõe. Não é valorizada a produção da composição dentro da música brasileira feita por uma mulher. E, imediatamente, é comparado com alguém. No meu caso, eu sou comparada ao meu pai, que é um excelente compositor, uma pessoa que me deu a música, que me ensinou esse caminho. E há uma expectativa, havia mais, acho, ela era maior há um tempo atrás, de a minha produção ser pelo menos igual a dele. Então, era assim, a cobrança de ser no mínimo... E a produção literária do meu pai é muito rica. E aí a gente entra num outro lugar, que é de uma riqueza muito grande para um homem negro, que é um intelectual, fora da academia, sem nunca ter tido esse exercício mesmo de estudo. Então, eu tinha muito essa cobrança. Falei, cara, mas como é que eu vou conseguir... E uma exigência de ter que ser sempre incrível e sempre fantástico, qualquer poeminha, qualquer texto, qualquer letra de amor, tinha que ser... O lado bom disso, de uma cobrança, de uma autocobrança e de uma certa pressão externa, é que eu acho que eu melhoro a minha produção. O cruel é eu não ter o direito de escrever coisas ruins ou de cantar mal. Porque eu também aprendi a amar muitas pessoas na música brasileira, principalmente homens, que cantam muito mal, mas que tiveram sempre o direito de interpretar o que escreviam. E há excelentes cantores e intérpretes homens na música brasileira, mas são menos comparados às mulheres. Os homens, na música brasileira, cantam o que produzem. Alguns são excelentes cantores, outros só cantam, como eu. Então, eu fui observando isso, né, dentro do nicho onde eu quero me expressar, porque para mim o mais importante era a comunicação. Como é que eu comunico? E aí agora eu tenho me provocado mesmo a uma prática de escrever para estimular mesmo, né? O pensamento não se estacionar numa ideia. Eu não quero só falar de amor. E eu não quero falar de amor do mesmo jeito de sempre. Eu preciso achar um outro ponto de vista para falar sobre isso. Eu não quero falar ao pé da letra sobre ser mulher, preta e tal. Como é que eu falo sobre essa condição, sobre essa figura, sem ser tão óbvia? Eu acho que o jeito de chegar nisso é falando sobre qualquer coisa, falando sobre a água, sobre uma caneta. Qualquer coisa, qualquer coisa. Tudo é inspirador, né? Se a gente está... E eu acho que a gente merece isso, a gente merece um tempo mesmo para fazer mal. Eu quero ter esse direito de escrever mal. E de cantar mal também.
Não sei se vai conseguir. Também não sei. Eu queria ler um trechinho aqui do texto do livro da Joyce. E, enfim, está lá na página 91, do capítulo 10. Estética e afetividade, noções de empoderamento. Discussões apaixonadas se formam em torno da pergunta: estética é empoderamento? Mas talvez discussões poderiam ser reduzidas se entendêssemos os valores que circulam em torno da estética, que é inerente à imagem, e o quanto forma com que padrões formados no cerne de uma sociedade plurirracial e patriarcal podem ser fatalmente excludentes e desestimulantes da autoestima de grupos historicamente oprimidos. Parece-me inquestionável que, sem o fortalecimento da autoestima, não tenhamos força para iniciar sequer um processo lúcido de empoderamento. E a autoestima, ao contrário do que prega a banalização do conceito do termo, não está ligada às considerações que fazemos acerca das nossas belezas estéticas. Mas antes ela fala sobre também a possibilidade do quanto a estética é importante para a autoestima. E eu acho que talvez no Brasil essa noção de empoderamento e estética ficou ali, né, muito misturado. E eu acho que também não tinha como não ficar. E aí eu queria perguntar para a Lelê, desse lugar óbvio, né, para mim, primeiro, da sua imagem tão jovem, já ser uma imagem... Vocês sabem que a gente é irmã, né? Não sei se vocês sabem. Enfim, a gente é. Então, quando me falam, você é Lelezinha, eu falo, sim! Já tirei muitas fotos, gente, inclusive aqui na Bienal. Né, gente, que honra aparecer com a Lelezinha, pelo amor de Deus. E aí, esse lugar de você tão jovem, primeiro, já ser uma imagem, e depois de ser uma referência em empoderamento, em estética. E aí eu queria que você falasse um pouco disso. Não sei se foi, como a Nelis trouxe, né, que se foi uma luta consciente ou se foi só um processo disso para você. Ai, que ótima pergunta. Ninguém nunca me perguntou isso antes. Bom. Gente, primeiro eu quero agradecer por estar aqui. Eu estou muito honrada de estar com vocês aqui mesmo. E poder falar um pouco da minha história para vocês e vocês estarem aqui para me ouvir. Isso é muito legal, sabe? É uma troca muito boa. E esse lugar da estética é muito curioso, porque eu não tinha isso do jeito que eu tenho agora, mas eu sempre tive uma vontade muito grande de estar ao avesso de tudo que estava acontecendo. A minha criação, quem me criou foi a minha avó. Eu fui criada, na verdade, por 3 mulheres, né? Minhas 2 avós, uma materna e outra paterna, e pela minha mãe. Mas a maior parte da minha vida, eu fui criada pela minha avó paterna, Maria José. E, inclusive, eu falo dela em todas as entrevistas, enfim, é minha deusa. E ela me criou de uma forma muito, muito corajosa, assim. Eu acredito que ela já sabia, né, que eu era um espírito livre. E ela me criou de uma forma muito ousada e corajosa mesmo, assim. E conforme eu fui, enfim, explorando o mundo e correndo atrás das minhas paradas e um sonho muito grande de realizar todas as minhas metas quanto artista e pessoal, eu fui entendendo esse lugar da estética, né, da vaidade, enfim, da roupa, do cabelo, e o quanto isso me influenciava, né? E eu lembro que nos meus 14 anos eu já era uma pessoa muito interessante, porque era assim, moda vai e vem, né? E as pessoas... Eu lembro que a maioria das meninas da minha idade sempre andava com o modelito da vez, com a blusa da vez, com o short da vez, assim, sabe? E eu falo, gente, eu não me encaixo nisso, assim, sabe? Eu andava com um short que talvez ninguém andaria, por
sei lá, talvez naquele momento querer ser original, talvez era a minha vaidade, assim, sabe? E isso foi me alimentando e foi virando uma outra coisa, assim, hoje. Hoje eu entendo que estar diferente é ser eu. Eu gosto de sempre mudar, de sempre colocar um outro cabelo, de aparecer do nada com uma outra cor. Isso me faz muito bem, isso me renova, né? E isso também faz parte do empoderamento que eu entendi que tinha, né? Quando eu me descobri mulher negra, assim, caraca, eu sou negra, ainda tem isso, né? Ainda tem essa fase, assim. E eu vi o quanto era importante eu estar me renovando. E hoje eu vejo a estética como um renovo. Não só apenas com uma vaidade, mas como um renovo de cada fase que eu estou. Hoje eu estou na Bienal, hoje eu vou estar assim. Amanhã estou numa presença não sei onde, em São Paulo, amanhã eu vou estar assim. Porque é isso, assim, é bom a gente explorar cada lugar do nosso, assim, sabe? Esse processo de autoconhecimento, saber aonde você gosta, onde você não gosta, onde você pode ir, onde você não pode, as limitações, os fracassos. Isso é muito importante para você se conhecer. E eu estou com 21 anos, mas todos os dias eu vivo coisas muito intensas que faz esse processo de autoconhecimento ficar cada vez mais real. E eu estou amando, assim, eu estou num momento muito legal da minha vida, onde até o meu próprio trabalho, o universo trata de me colocar em lugares e pessoas com que agreguem muito a minha história, a minha criatividade, enfim, ao meu pensamento, ao que eu acredito. E eu estou muito feliz, assim, nessa fase, sabe? E sobre estética, é mais isso mesmo. Eu me vejo muito como um renovo mesmo, assim, quanto pessoa, quanto mulher. E eu acho que eu não posso ter limitação, sabe? E eu não posso... Na verdade, eu posso ter limitação, mas a limitação que ninguém me imponha, sabe? Por isso que talvez eu acesso vários lugares, assim. Joyce, você podia falar um pouco disso também? Porque eu lembro, há um tempo atrás, acho que agora já passou, mas teve muita crítica à geração tombamento, ou a todo esse rolê, falando, né, que isso era superficial, ou que não era o suficiente. Eu não enxergo uma coisa separada da outra, ou como uma coisa mais importante que a outra, mas eu queria que você falasse também um pouquinho disso. Bom, essa coisa da estética é muito bacana ver uma moça como a Lelê, que é jovem, tem 21 anos, eu tenho 43. Então, eu sou de uma geração onde eu cresci com muitos problemas com relação à beleza. Né? Porque, primeiro, a gente não se via, até pouco tempo atrás, a gente não se via nos espaços onde a imagem é cultuada. Né? E você precisa, para a formação da sua subjetividade, se enxergar no outro. Agora, como que eu vou me enxergar no outro se o outro é sempre loiro, de olhos azuis, cabelo liso, ou seja, uma estética muito diferente da minha. Por isso que é importante, sim, a gente ter uma aceitação estética, né? Não só para a mulher negra. Para a mulher negra isso é vital, mas as mulheres brancas também passam por um processo de questionamento da sua estética. Né? Muitas vezes você vê, há um tempo atrás, a Paola Carrossela saiu na capa da revista Cláudia. E assim, eu, pelo menos, a vejo como uma mulher bonita, mas ela relata que tinha muitos problemas com a autoestima, com a aceitação da própria imagem. Então, essas estruturas de poder, de opressão, elas trabalham muito nessa lógica de sensibilizar a gente através da crítica da nossa imagem, né? Agora, para nós, mulheres negras, isso sempre foi muito mais pesado, muito mais traumático, assim. Você ir para a escola, não ter nenhuma referência, e aí a menina que está sempre sendo colocada como a bonita é uma menina loira, enfim. Então, para a gente conseguir fortalecer a nossa estima, a gente passa por esse processo de aceitação da nossa estética, né? E aí eu acho que esse nó com relação ao empoderamento se formou porque veio tudo meio que junto, né? A gente começou num processo de descoberta, de valorização da estética negra, e aí a gente começou a falar de empoderamento. E aí a geração tombamento também vinha logo ali. Eu discuti muito com as pessoas, porque eu sempre defendi a geração tombamento. Primeiro porque não é uma coisa de agora.
Quando eu olho para o passado dos meus pais, por exemplo, eles também eram tombamentos, só não tinha esse nome, mas aquela coisa da disco, né, dos cabelos mais poderosos. Isso faz parte da formação da negritude, né, essa coisa de se reafirmar pela estética, que é o nosso ponto mais vulnerável, politicamente falando, né? Agora, eu acho que é importante a gente entender que, apesar da estética ter um peso grande na nossa descoberta, nos nossos processos de empoderamento, a autoestima vai muito além disso. A autoestima, inclusive, eu consegui negar a minha beleza, por exemplo. A autoestima, assim, quando eu me relaciono bem comigo mesma, eu estou desenvolvendo a minha autoestima. Por isso que é importante, nos processos de empoderamento, a gente ter esse fortalecimento da nossa autoestima. Porque a gente também está muito conectada com o ideal de beleza, né? Ainda que hoje em dia a gente tenha assim, essa valorização da estética negra, essa aceitação um pouco melhor, né? A gente ainda está muito pautado pela necessidade de ser ou não bonito. E quem tem autoestima no lugar, tem dia que não vai estar muito interessado em saber que está bonito ou que está feio. Tipo, hoje eu quero ficar bonita, legal, amanhã eu não quero. Ou alguém vai falar para você, eu não acho você bonita, mas você fala, ok, eu me conheço, eu sei como eu sou, e eu sou uma pessoa muito maior do que a minha imagem está dizendo. Então, a autoestima ela vai muito mais além. Trabalhar a autoestima é um processo político que entra nessa questão do empoderamento, né? O empoderamento ele é um processo que não se dissocia o individual do coletivo, é um trabalho ali meio que simultâneo, onde você tem vários tentáculos de trabalho aplicado. Então, você tem que fortalecer o seu intelecto, você tem que fortalecer a sua aceitação e a sua autoestima, você tem que fortalecer o seu lado econômico também, porque a gente vive no sistema capitalista e, por mais que a gente seja socialista, isso não vai fazer com que, na hora de comprar o pão de cada dia, as pessoas, se é socialista, toma, vai de graça. Não funciona assim. Também precisamos pensar na questão política quando a gente fala em empoderamento, né? A estética é uma afirmação política, mas, para além dessa afirmação política que vem pela estética e pelo fortalecimento da autoestima, tem também a política institucional, né, que é se preparar, se instrumentalizar para ocupar os espaços de poder e decisão, para fazer mudanças institucionais, mas não só institucionais. Acho que, não sei se todo mundo aqui já leu Angela Davis, mas Angela Davis fala que a política é uma prática diária, né? Quando eu vou no supermercado, o produto que eu escolho é uma decisão política, ainda que eu não tenha consciência disso. Decidir se eu vou ser vegana, se eu não vou ser, o cabelo que eu vou usar, a roupa, o lugar onde eu frequento, onde eu deixo de frequentar, com quem eu namoro. Então, a afetividade também entra nesse processo de empoderamento, né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado simultaneamente. Agora, eu tenho falado muito sobre autoestima, sobre a questão estética, porque é fundamental, não só para nós, mulheres negras, mas para as mulheres em geral, para as pessoas que fazem parte das minorias, porque o empoderamento é um conceito aplicável dentro dos grupos minoritários. Quem são os grupos minoritários? As mulheres, as pessoas negras, indígenas, LGBT, ou seja, pessoas fragilizadas pelo sistema verticalizado de opressões. Então, nesse sentido, eu acho que a autoestima ela faz toda a diferença de ser trabalhada. A geração Tombamento ajudou muita gente. Essa coisa das youtubers, está lá ensinando como que cuida do cabelo crespo, como que, sei lá, que olha, esse batom fica legal. Essa questão do batom, as mulheres brancas estavam discutindo o batom vermelho como algo libertador. E a gente nem podia pensar em usar uma cor mais chamativa, porque isso era restrito no meu tempo, né? Tipo, eu aparecia com uma cor, falava, nossa, você é muito preta, não dá para usar esse tipo de cor, fica muito chamativo, não sei o que lá e tal. Então, eu acho que esses movimentos, né, essa continuidade do tombamento, essa movimentação de mulheres negras, falando sobre beleza, falando sobre estética, é importante. Não é tão fútil quanto parece, porque isso está dentro de um processo que, mais tarde, quando tiver muito amadurecido, vai estar suprimido do nosso eu, da formação da nossa subjetividade. Chega um momento onde você fala assim, eu quero ter o direito de não ser boa, eu quero ter o direito de não ser bonita. Não sei se vocês lembram do Bela, Recatada e do Lar, né? Todo mundo mudava o Recatada e do Lar para alguma outra coisa, mas ninguém pensava em tirar o Bela da frente. E isso é muito sintomático da maneira como a gente lida com nós mesmos, nós mulheres, como é que a gente se enxerga. Então, a gente ainda está conectada com a necessidade de ser bela
e tudo ok, mas precisa chegar um momento onde a beleza não seja exatamente o nosso grande foco, até porque os padrões de beleza, eles modificam muito e eles estão terrivelmente atingidos pelas opressões. Então, dentro de uma sociedade que é marcada por opressões de raça, de gênero, ser bonito é muito questionável, porque a gente está sempre sendo induzido a achar bonito aquilo que o sistema vai dizer para a gente que a gente precisa achar bonito. Annelise, voltando ao escrever para empoderar, a gente estava brincando lá em cima sobre ter livro ou não ter livro, né? Mas eu percebo que até nas suas redes sociais, por exemplo, especialmente no Instagram, não sei se não é essa palavra, mas eu vou usar, intencional, mas não é essa palavra, mas como é que você recebe esse lugar da referência e das pessoas provavelmente ou possivelmente se sentirem empoderadas a partir do que você escreve, a partir da sua música, a partir da sua estética, a partir do seu posicionamento como mulher compositora, intérprete, que eu imagino que isso deva chegar em você de várias formas, né? De outras mulheres também compositoras, ou também intérpretes, ou também com pouca extensão vocal, com uma voz grave, enfim. Como é que chega isso para você? Chega como uma resposta muito positiva, né? Porque o meu objetivo maior é a comunicação. Não necessariamente a verdade absoluta, porque ela nem existe. Ainda mais vindo de mim. Só a minha. A minha verdade é absoluta, mas, enfim. Comunicar a minha verdade, para mim, é o fundamental. Cantando, ou compondo, ou escrevendo, enfim. Então, quando eu percebo que essa verdade, que é só minha, que é só minha porque é o meu ponto de vista, mas em vários aspectos ou determinados assuntos, é muito importante, eu tento exercitar para que o meu texto seja claro o suficiente para não parecer que eu acho alguma coisa, que sobre aquilo que eu estou dizendo é um achismo ou uma opinião mais rasa sobre um assunto. Então, isso é uma coisa muito importante para mim. E quando eu percebo que eu consegui expressar a minha verdade, o meu ponto de vista sobre um assunto, sem parecer que eu estava achando alguma coisa e aquilo bate do outro lado, né, em alguém, e eu recebo de volta, me faz querer continuar a investigação da comunicação. A gente nem sempre vai conseguir, né, fazer e falar da mesma forma. Eu, por exemplo, não componho uma música há muito tempo, meses. E eu fico assim, cara, será que eu nunca mais vou conseguir fazer uma música? Porque eu acho ruim, eu estou achando ruim tudo que eu tenho feito, não estou gostando. E tudo bem, isso já aconteceu outras vezes. Daí eu vou lá atrás e falo assim, não, lembra que você já passou por isso antes. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, vai vir, porque a gente fica, né, sempre flutuando. E essa pressão, né, quando é que vai ter um outro disco? Cara, eu tenho tanta coisa para falar ainda sobre isso. É importante também que a gente tenha esse tempo. Eu noto que no meu trabalho musical, as pessoas, principalmente mulheres, se identificam, porque a gente, quando procura a arte, a gente procura isso. A gente procura um certo alívio num lugar onde há a possibilidade de compreensão mútua mesmo, né? Eu acho que entretenimento também é isso. Eu não preciso só fechar os olhos e não pensar em nada e dançar loucamente aqui. Isso é muito maravilhoso e a gente precisa. Mas o que me deixa mais feliz é quando eu percebo e eu recebo de volta do público que bom que eu pude dançar com os meus olhos fechados e pensar também.
que bom, a partir daquilo que você fala, que é tão subjetivo num lugar, me faz pensar o que pode ser, ou o que quer dizer, ou de alguma forma me toca e eu nem entendi direito. Então, quando eu recebo esse tipo de coisa, para mim é o mais importante, porque é o que me apaixona em outras produções. Do que será que está sendo dito? O que será que está... Sobre o que fala essa canção? A gente imediatamente correlaciona uma música que tenha uma primeira e uma segunda pessoa a uma relação. E eu amo quando eu descubro que não era esse o assunto de uma música que tinha duas, né, a primeira e a segunda pessoa. Então, eu gosto desses mistérios assim nas produções poéticas. E eu fico feliz em ver que, tijolo a tijolo, de alguma forma, o meu trabalho provoca isso. Eu gosto de ouvir isso, me faz muito bem, me faz vontade de querer seguir, de querer continuar investigando mesmo como comunicar. Eu acho que a gente subestima muito a capacidade das pessoas dentro... Falando especificamente do consumo de música, assim, né, sempre marginalizando alguns grupos, como isso é muito cabeção, isso é muito intelectual, isso é muito... Então se espera isso, né, de uma mulher negra que ela cante como a Whitney Houston. Eu nunca vou cantar desse jeito. Adoraria. Eu nunca, assim, eu começo a fazer aquele... Eu paro assim, 2 segundos depois. Caio para trás sem fôlego. Não tenho, não é o meu corpo. Mas quando as pessoas me veem, elas acham que isso é óbvio. Assim como meu pai falava muito isso sobre ele. Um homem negro fazendo música, dá um tamborim na mão dele. Joga um pandeiro na mão desse cara que negão ritmo é com preto. E ele falava, cara, eu não sei tocar pandeiro. Eu nunca peguei num cavaquinho. Não esperem, né, o óbvio. Isso, eu acho que isso é um ponto assim, mais complicado assim, desse racismo subjetivo do dia a dia mesmo. E da misoginia subjetiva também, porque a expectativa sobre a minha produção é muito óbvia. Então eu fico feliz quando eu vejo as mulheres se conectando com essa falta de obviedade mesmo, numa produção, num texto, num poema, a gente, né, não ser o pé da letra, não ter a obrigação de se comunicar de forma... E isso não ser turvo, porque parece que o que não é claro é turvo. Eu acho que a minha produção é clara. Eu realmente acho, mas... Eu também já ouvi pessoas, né, me dizerem, eu não entendo. Não consigo entender. Mas eu amo também que elas não entendam. Mas o que me faz mesmo continuar são as pessoas que falam... Eu demorei um pouco para entender, mas em algum momento, por alguma razão que eu nem sei, eu quis ficar ali. Para mim, já comuniquei. Acho que é... Agora... essa responsabilidade do empoderamento nesse aspecto de ser uma pessoa que... Eu vejo isso, as pessoas falam, ai, nossa, quando eu vejo que tem um texto seu, eu paro tudo e eu fico feliz, mas eu fico com um pouco de medo, porque eu queria também, às vezes, né, só... Claro, a gente está dividindo, né, aqui. Na verdade, eu tenho uma voz... e as pessoas têm uma voz quando elas comentam as coisas para mim, mas eu não queria que fosse o tempo inteiro isso. Então, me assusta um pouco, às vezes, ter que... O que será que ela vai falar sobre o Queiroz? Vamos esperar o que ela vai falar sobre não sei o quê. Não quer, sei lá. Posso falar... Ai, nossa, ela não falou nada. Passou uma semana, ela não falou da Amazônia ainda. E então ter que falar dos temas da atualidade e da sua produção pessoal e da sua família e de não sei o quê, isso é uma coisa que eu acho um pouco delicada das redes e
e de essa expectativa criada em relação às figuras que empoderam e se empoderam, né? Então, às vezes eu me sinto muito responsável e eu queria me sentir um pouco menos responsável, assim. Mas também é só vaidade, na verdade, porque tudo bem se eu não falar sobre a Amazônia. Eu que acho que as pessoas estão esperando, né? Tanto que é isso. Depois, quando eu vou lá, eu falo assim, nossa, ainda bem, achei que você não ia falar. Então, enfim, eu fico sempre meio... É bom fazer parte de um ciclo mesmo de autoempoderamento. Para mim, poder falar sobre a Amazônia, ou sobre o meu trabalho, ou sobre um filho, é muito inédito na história de todas as mulheres da minha vida, que não podiam falar, nem podiam falar. Pensar, então, não pensa, mulher não pensa. Então, eu fico feliz mesmo, porque eu faço parte de um círculo, de uma geração de mulheres que se conhecem, buscam um autoconhecimento mesmo. A minha filha tem 17 anos e a relação dela com a estética, com a forma de se comunicar, com a sua beleza, é completamente diferente. É assustador, porque é muito lindo. É muito lindo. E aí eu acho que é isso, graças a mulheres como vocês, mulheres como nós e várias que estão aqui, rompendo no facão mesmo, né? Essa mata, assim. E aí a gente fica querendo não ser chamada de maluca, mas às vezes eu acho ótimo. Eu quero mais é que me achem uma louca. Eu acho a loucura linda. A gente precisa saber lidar com a loucura. É isso. Ao invés de falar, não quero que me chamem de louca. Eu quero ser louca. Lide com a minha loucura. Aprenda como é que faz. Eu sou louca mesmo. Não vou matar ninguém, mas... Quer dizer, não sei. Acho que eu vou até fazer um parênteses aqui eu fiquei muito... A Ana Elise ontem fez um show na Maré, lá no Centro de Artes, e eu sou cria da Maré, eu não moro mais aqui, mas ainda é minha favela, meu lugar. E aí, quando eu fui ao show ontem, eu fiquei muito feliz que eu olhei assim para o palco e pensei, Ana Elise está na minha casa. Que legal, sabe? Unir duas coisas que eu gosto tanto. E desse lugar isso, né? Nem falei isso com a Geisa ontem, que é a produtora lá do CAN, que é você trazer uma cantora e não subestimar o público, não subestimar uma favela, do tipo, ai, não, eles não vão entender, ou eles não vão gostar dessa cantora, não vão gostar dessa música. Não, o Ana Elise tem que estar aqui na Maré, e as pessoas vão gostar sim, e o show estava cheio, e foi lindo. Então, isso às vezes, subestimar, né, a pessoa e o público que vai receber. Enfim. É tudo uma oportunidade, assim. Eles podem não ter gostado. Eu acho que gostaram. Mas ter a oportunidade de conhecer para fazer um julgamento se gosta ou não é o mínimo. Para mim e para quem me vê. É isso aí que a gente está devagar rompendo. Quando eu não consigo entrar em nenhum lugar porque alguém determinou que não é assimilável, e aí alguém que está lá do outro lado fala assim, cara, coisas bobas como você, sei lá, a caixa do supermercado, fala, cara, eu ouvi você no Spotify e, nossa, pirei. E você fica meio tipo, cara, como é que essa mulher chegou lá? Porque já há um julgamento babaca mesmo, meu, de que quem consome a minha música tá numa esfera estimulada do pensamento. Entende? E eu também preciso aprender como é que eu faço esse caminho e chego em lugares onde as pessoas podem ter a oportunidade de escolher se elas gostam disso ou não. Porque eu não vou tocar na rádio. Vai ser muito difícil uma música minha numa novela. Como é que as pessoas vão me conhecer?
como é que elas vão escolher se elas gostam disso ou não? Então, acho que ontem foi uma primeira vez e uma oportunidade para os dois lados. Eu quero ouvir isso. E aí eu escolho daqui 1h30 se eu achei bom ou não. A gente precisa cavar essas oportunidades mesmo, né? Acho que é isso. Fiquei feliz de estar ali ontem. Muito. Lele, eu queria te perguntar, vamos aplaudir. Eu queria te perguntar sobre essas escolhas, né? Agora você, numa carreira solo, num outro momento, que escolhas você fez ou que tem feito, na verdade, musicalmente, esteticamente, como esse lugar que você falou, né? Do quanto mais você se conhece, eu percebo quanto mais você se conhece, você também está se colocando para o mundo. Mas que escolhas você tem feito sobre isso? E até nessa relação também devolvo a mesma pergunta sobre a expectativa, às vezes, do público sobre você. Essa fase da minha vida está sendo uma descoberta, né? E está sendo muito interessante, porque eu estou sofrendo muito. Mas está sendo muito legal, porque agora eu realmente tenho que... Antes de qualquer escolha, eu tenho que saber exatamente o que eu quero, né? Porque... Não tem que saber, né? Mas eu ainda fico nesse lugar de ter que saber muito o que eu quero, justamente por ser nova e ter muita gente me acompanhando. E isso gera uma responsabilidade muito grande no que eu vou falar, no que eu vou apresentar. Então, isso me leva para esse lugar, tipo, cara, eu preciso saber quem eu vou escolher para estar do meu lado, eu preciso saber que beat que eu vou escolher, eu preciso saber qual diretor ou diretora que eu vou escolher para o meu clipe. Então, isso são coisas que é uma responsabilidade, né? E eu estou muito feliz porque, principalmente, eu estou escolhendo as pessoas para estar do meu lado, né? Eu acho que essa escolha do seu relacionamento, né? Quem está ao seu redor, ele é fundamental para a sua vida, para o seu trabalho, para tudo. E é político, né? E é político. Então, eu começo daí. Quais são as minhas relações? Quem eu quero que esteja do meu lado? Ali, ó, quem está do meu lado é a Tayla, é minha produtora, amiga. E eu me vejo muito nela e são pessoas que vão falar a verdade para mim. Eu acho que é isso, assim, sabe? Porque o artista... Ele é o artista, ele está ali naquele bolo de criação, naquele bolo de cobrança, naquele bolo de loucura, enfim. E, às vezes, a gente não controla algo assim, às vezes é uma linha tênue do exagerado, assim, às vezes de você fazer algo errado, uma atitude que não é legal e ter alguma pessoa para te falar assim, calma, sabe? Tipo, não foi legal o que você fez, sabe? Porque quando você chega num lugar de estrela, você fica intocável, você não admite que ninguém fale nada para você, mas, na verdade, é o contrário. Então, meu processo agora de trabalho é saber exatamente quem é que está do meu lado e com quem que eu quero trabalhar, sabe? E isso vai em todas as áreas, enfim, eu tô nesse processo de autoconhecimento, está sendo super legal. Por exemplo, o meu disco que eu vou lançar esse ano. Vocês ainda falam disco? Sim, né? Disco. Falo. É porque eu tenho vários tipos de amigos de várias idades. Aí uns falam disco, outro fala álbum, outro fala EP, mas tá tudo certo. E eu tô fazendo... É o meu primeiro disco. E eu tô com todas as parcerias desse disco, são pessoas que eu tenho uma relação. Existem vários tipos de parcerias, de feats. Tem gente que faz feat para marcas, tem gente que faz feat para negócio, tem gente que faz feat para tocar na rádio, tem gente que faz feat para chegar na gringa, enfim, vários tipos de feat. Mas esse é meu primeiro trabalho, minha primeira obra como cantora. Eu escolhi pessoas com que eu tivesse uma relação verdadeira. E
esse trabalho está me fazendo explorar vários outros lugares. E é uma responsabilidade, como eu falei. Assim, eu me vejo muito nesse lugar, mas, ao mesmo tempo, eu entendo muito o que ela está dizendo, de não precisar saber sempre o que você tem que fazer, sabe? Se permitir errar, se permitir fracassar, porque isso cresce a gente, isso amadurece a nossa caminhada, esse processo de se conhecer. Sabe? E eu tô meio, não é? Eu tô meio para lá e meio para cá, entre a responsabilidade e a liberdade também de fazer o que eu senti, sabe? O feeling das coisas, o feeling da arte também é muito necessário na política. A gente pode abrir para algumas perguntas agora da plateia. Um de cada vez, por favor. Só direcionar. Alguém quer fazer pergunta? Tem uma aqui na frente. Acho que a gente faz um bloco de 3. Aí, vê. Boa tarde. Para Lelezinha. Eu sofri muito na minha infância por causa do cabelo crespo. E, devido a isso, eu tentei me enquadrar, né? Então, alisei o cabelo a vida inteira. E, graças a esse movimento cultural de empoderamento, hoje eu tenho coragem de assumir o meu cabelo crespo. Tem gente que ainda fala assim, é seu mesmo? É meu cabelo. Meu cabelo é assim, porque as pessoas só me viam de cabelo liso, então ninguém acredita que é o meu cabelo. E quando você disse que você gostava de ser diferente, de usar uma roupa diferente, de ter a sua identidade, isso me traz lembranças da minha infância, onde eu queria ser igual. Como que para você, na sua infância, você conseguiu lidar com as pessoas te apontando que, assim, mesmo eu tentando ser igual, ainda fui muito apontada e sofri muito. Então, eu queria saber qual a sua visão das pessoas que apontam, né, as outras pessoas sendo iguais ou tentando ser diferentes, tentando mostrar a sua identidade. Qual a sua visão dessas pessoas? O que seria? O que você imagina? Qual é o pensamento dessas pessoas? Porque eu acho que são pessoas de pensamento muito pequeno. E eu queria entender se essa visão minha, desse pensamento retrógrado, pequeno, de impor que a pessoa tem que ser igual, e apontar quando ela é diferente, né, é ruim. Eu imagino assim. Eu queria saber qual a sua visão disso. Desculpa, deixa só a gente fazer as 3, tá? Guarda. Tem mais um moço ali atrás, pode ser, e depois tem aquela moça. Boa noite, meu nome é Luiz Carlos, eu sou advogado, professor universitário. Eu queria agradecer a fala de todas. Eu acho que é fenomenal poder ouvi-las não só através das músicas para a Nelise e para a Lelê, mas ouvir a fala de vocês, a construção do discurso, a narrativa, e poder ouvir todas vocês. Muito obrigado. A minha pergunta vai de maneira geral, assim, para todo mundo, porque eu queria fazer uma provocação sobre a questão da escrita, da produção da escrita, porque todas vocês produzem discursos, todas vocês estão produzindo uma narrativa através das músicas, através de textos, através das redes sociais, através do corpo, dos corpos de vocês. São múltiplas narrativas que estão sendo colocadas e que estão produzindo atravessamentos através de vocês aqui e na maneira como vocês colocam na carreira de vocês em geral. E aí a minha pergunta é, quais são as principais dificuldades, assim? Porque, para mim, que estou nesse lugar de produzir uma tese de doutorado, é um processo traumático, assim. E aí eu me lembro da Grada Quilomba, que teve no Brasil esse ano, e que estava construindo um discurso exatamente nesse sentido, do trauma da escrita, do trauma de construir uma narrativa, de recuperar uma linguagem, de recuperar uma voz que nos foi historicamente negada. Então, como é que é para vocês? Quais são esse processo? Como é que é esse processo de encarar os traumas, de encarar as dores para poder construir uma narrativa e um discurso? Muito obrigada. Tem uma escondidinha aqui, ó, ela está aqui com o braço levado tempo. Tem uma aqui na frente, a gente faz uma e faz mais uma. Pera aí, Você tá? quer falar, linda? Adolescente. Lá em cima? Aonde? Aqui. Já tem microfone. Oi.
Boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, agradecer todas vocês, todas as 4. Eu amei demais tudo que falaram. O meu nome é Priscila, eu sou escritora e eu tenho livros voltados para o público adolescente, 2 livros. E, recentemente, já está na editora o meu 3º livro, que é voltado para crianças, uma faixa de 8, 9 anos, um público feminino. E pensando toda essa questão do empoderamento, toda a fala de vocês, eu queria fazer uma pergunta em geral, mais direcionada para a Joyce. Como falar sobre esses assuntos, como direcionar para um público tão jovem, de uma forma simples, de uma forma que compreendam, e de uma forma também que não gere, assim, depois uma discussão, uma polêmica maior. Por exemplo, no meu livro novo eu tenho um personagem LGBT, embora não fale, né, que ele é LGBT, eu sou e tal, mas a pessoa que lê vai compreender. E a gente está vendo um preconceito um pouco por parte, principalmente dos pais, uma preocupação muito grande. O que estão ensinando para os meus filhos? E eu fico pensando como foi introduzir esse assunto desde cedo nas crianças e nos pré-adolescentes, de forma que eles compreendem e não cresçam também com preconceito, já cresçam também empoderados. E, mais uma vez, obrigada, atenção. Lele, quer começar? Respondendo aqui. Qual é o seu nome? Andréia? Prazer, Andréia. Eu acho que eu sofri muito, né, por sempre me colocar, e isso me gerava, às vezes, um posicionamento muito agressivo até, né, na minha época jovem. Não que eu não seja jovem, mas era mais adolescente. E eu, na verdade, eu não gostava que ninguém de ficar, como é que eu posso dizer, refém do olhar de alguém. Eu acho que isso é o que acontece muito ainda. Eu acho que as mulheres ainda muito refém, esteticamente, do olhar masculino. E eu sofria muito com isso. Para mim era tipo um absurdo alguém chegar para mim e me questionar sobre a blusa que eu estava usando, sobre o cabelo que eu estava usando. E, na verdade, eu não sabia que era isso, né? Mas hoje eu entendo que é. Eu também passei por um processo de alisar o meu cabelo, de sempre me enquadrar no padrão da época, enfim, até porque a minha mãe desde sempre passava química no meu cabelo, porque, na verdade, ela estava querendo me proteger para estar igual a todos, mas, na verdade, ela estava fazendo ao contrário, sem saber, talvez, enfim. E eu, com o tempo, eu ficava, mãe, mas para que você faz isso? A gente não tem dinheiro para ficar mantendo isso, meu cabelo está caindo, eu sofria, e eu não gostava do que eu via, mas, ao mesmo tempo, eu precisava estar igual. Então, isso me gerava problemas seríssimos mesmo, emocionais, de saúde, e eu não sabia o que era. E, com o tempo, né, enfim, quando eu comecei a trabalhar, conhecer outros mundos, conhecer as pessoas, ouvir os mais velhos, eu entendi que não era isso, que, na verdade, eu tinha que ser o que eu queria ser. E esse processo começou quando eu parei de alisar meu cabelo. E aí, enfim, eu passei pela transição, foi horrível, porque imagina, você nunca se vê de uma forma real, e aí você passa por esse processo e você acha que ninguém vai gostar de você, que ninguém vai te aceitar, e você nunca vai se ver bonita, né, do que é o padrão masculino de ser bonita. E aí eu fui brincando com o meu cabelo, fui brincando com as coisas, e eu fui me entendendo, falando, não, é isso mesmo, eu gosto disso, eu gosto dessa liberdade. E aí meu cabelo foi virando uma coroa bizarra, e quando eu me vi real, foi quando eu comecei a brincar com as coisas, assim, sabe? Eu acho que quando a mulher ela se vê de uma forma real, ela tem a liberdade de fazer o que ela quiser, porque aí vai ser ela, assim, sabe? Então, foi exatamente isso. E como eu vejo as pessoas que fazem isso, na verdade, eu nem considero, né? Porque as pessoas têm a certeza do que são as outras, sabe? Elas têm a verdade do que é a sua história, elas sabem exatamente o que você tem que ser, mas elas estão perdidas. Então, eu não considero esse tipo de questionamento. E eu
vou sentindo mesmo. Algo que me incomoda, por que me incomoda, eu me questiono. É algo que me incomoda, por quê? Se é algo que me faz feliz, por quê? E aí eu vou indo, vou me conhecendo e eu cheguei nesse lugar aqui de autoconhecimento, mas a nossa vida é sempre em desconstrução, sabe? O nosso autoconhecimento está sempre em desconstrução. Seja com 40 ou com 21, a gente está sempre em desconstrução. E é necessário também estar nesse lugar, sabe? Ana Paula, só falar uma coisa para ela. Patrícia Hill Collins é uma dos expoentes do feminismo negro norte-americano. Tem livro dela que foi traduzido recentemente para aqui, para a nossa língua, né, para o Brasil. E ela é uma das referências que eu trago no meu livro também. E a Patrícia Hill Collins, ela fala duas coisas que eu considero fundamentais, que é autodeterminação e a autocrítica. Então, quando você vai para a autocrítica, falando sobre essa questão de como você enxerga as pessoas que fazem isso. Então, quando você vai para a autocrítica, é importante você se perguntar por que as pessoas te atingem com tanta facilidade nas suas escolhas. Que quando a gente está muito seguro das escolhas que a gente tem, o que os outros falam não faz muita diferença. E a questão da autodeterminação também. É você que define quem você é. Eu ouvi da Patrícia Hill Collins, tive essa sorte de participar de um evento onde ela era uma das palestrantes, e as meninas ficavam perguntando, porque o homem branco, porque o homem branco. Aí ela virou para a menina e falou, por que você se importa tanto com o que o homem branco está falando? Você vai, faz a sua escrita, traça o seu caminho, faz o cabelo que você acha legal. E as outras pessoas, assim, se você tem um vínculo afetivo com essas pessoas, paciência, você tem que aturar e aprender a ter jogo de cintura, né, para falta de aceitação das pessoas. Agora, as pessoas que não têm nenhuma ligação afetiva com você, pouco importa, entendeu? Que muitas vezes a nossa vaidade vai puxando a nossa necessidade da aprovação do outro. E isso é um caminho que a gente nunca vai chegar a um denominador comum, porque sempre vai ter alguém que vai ser contra alguma escolha, ou a sua imagem, ou enfim. Então é isso, autodeterminação e autocrítica. Sempre pensando nesse caminho, o que os outros dizem, ou gostam ou não gostam, também estão no direito deles de não gostar. Anneli, você quer falar do processo da dor da escrita, que o moço perguntou, ou é suave? Não é suave, mas acho que eu até passei um pouco assim por isso, por esse assunto aqui na conversa. Talvez a Joyce possa falar melhor, porque a produção de um livro é muito diferente do que a produção de um texto no Instagram ou a letra de uma música, né? Ou uma carta, enfim. Mas eu acho que depende. Depende, né? No meu caso, depende da comunicação. O que é que eu quero comunicar? A gente tem padrões gramaticais, a gente tem estruturas linguísticas a seguir ou não. E aí, eu acho que, para mim, eu nunca escrevi uma tese, porque eu não fiz faculdade. Eu leio algumas teses, e acho que pouquíssimas pessoas leem, porque fica completamente restrita à academia. E tem teses interessantíssimas sobre assuntos diversos, maravilhosos, né? E são produções muito legais, muito ricas também, mas mais engessadas, talvez, porque, né, tem que... É um outro objetivo. Mas eu adoraria, assim, passar por esse processo, esse desafio, né? Escrever uma tese é algo completamente diferente e distante do que eu faço, ou como eu me comunico escrevendo. Eu gosto da literatura que provoca os rompimentos. Eu adoro entender, dentro da literatura brasileira, os autores que ignoraram a vírgula ou inventaram palavras, como Guimarães Rosa, como os modernistas que escreviam com letra minúscula, que usavam a pontuação de forma errada, diferente da esperada. Acho que esse lugar que é o que a gente não deve perder, que é buscar uma nova forma, sempre. Não inventar qualquer coisa, né? Eu posso fazer, enfim, agora eu vou escrever de trás para frente, enfim. Vou fazer tudo espelhado. Não é isso. Mas
a palavra, quando a gente olha um monte de palavras juntas, é uma estética muito rica. Acho que esse é o sofrimento maior para mim. Organizar essa estética. Olhar um texto e organizar aquilo como uma mensagem que tenha clareza. Não precisa ser clara, mas que tenha clareza. É aí que eu sofro. Esse, para mim, talvez pegue aí. E aí eu digo isso mais produzindo letras de música. Porque aí, depois de escrito, eu preciso sonorizar aquilo. E aí eu gosto de prestar atenção nas pessoas falando, porque, né, a gente, enquanto fala, também está cantando. Toda entonação tem uma nota. Então, esse lugar, para mim, é o mais... É um sofrimento quase prazeroso, né? Que é como eu organizo essa estética com notas, com uma organização esperada. Depois de tantos versos, tem uma mudança de cadência. O refrão vem aonde? Tem um refrão, eu preciso que haja um refrão. Mas você, quando me ouve, espera um refrão, porque a gente gosta de refrão para cantar junto. Então, ai, meu Deus, mas eu não fiz um refrão, e agora? Ou o que eu achava que era o refrão foi lá para o começo. Então, isso, acho que aí é um sofrimento, mas é onde eu me divirto, é a parte mais legal. É completamente diferente de uma tese, por isso que eu estou te dizendo. Mas qualquer hora eu invento uma tese, só para passar pelo desafio. Joyce, você quer falar do sofrimento da tese e responder também? Olha, eu acho que no caso do ensaio crítico, né, você trazer um conceito tão desgastado, para mim foi um desafio. Eu acho que o maior desafio é você peneirar o que é relevante e o que não é relevante. Né? E dentro disso que você peneira, tendo como critério a relevância, você conseguir traçar uma linha de raciocínio clara, que as pessoas consigam entender exatamente o que elas precisam entender sobre aquele assunto. Isso foi uma grande preocupação minha nesse processo de estar escrevendo. Eu tinha alguns, assim, não obstáculos, mas algumas exigências que vieram da coordenação, né, da Djamila Ribeiro. Olha, eu quero que seja assim, tem que ter isso, isso e isso. Então, a proposta era ser uma linguagem que qualquer pessoa pudesse ler sem ficar se sentindo muito deslocado. Então, não pode ser tão acadêmico, mas também não pode ser tão, enfim, aberto. Segundo, trazer muitas referências e priorizar referências negras. A gente está falando de feminismo negro, então a prioridade tem que ser, ou pelo menos que dá para traçar um diálogo com o feminismo negro. Então, acho que para mim foi isso. Agora, quando eu estou escrevendo, por exemplo, nas redes sociais e tal, eu acho que o grande desafio é trabalhar com o vácuo que a gente tem no sistema educacional mesmo. A gente não tem uma educação que foi pensada para desenvolver o pensamento crítico. Isso é um grande problema. As pessoas têm uma certa preguiça de pensar. Então, você tem que dar tudo mastigado, porque se você escreve qualquer coisa nas entrelinhas, aquilo gera um rendezvous total, e você está falando focinho de porco, a pessoa entende tomada, e ela briga com você porque você falou tomada, e ela, enfim. Então, trabalhar com esse problema da ausência do estímulo ao pensamento crítico dentro do sistema de ensino, eu acho que é uma das grandes dificuldades, assim. Agora, no caso de uma tese, por exemplo, eu tenho um projeto de pesquisa para o mestrado, que eu espero o ano que vem conseguir finalmente desencantar. A gente tem a questão da academia. A academia é elitista, a academia é racista, a academia é excludente, a academia produz apagamentos sistemáticos de grupos minoritários. Eu sou arquiteta de formação, eu fiz 5 anos de faculdade, eu não estudei nenhuma pessoa negra. Eu estudei 2 mulheres e foi assim, en passant, sabe? Passei por 2 mulheres. E aí, quando eu tentei pautar isso no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso, eu sabia que se eu colocasse a questão da negritude, eu já ia arrumar uma briga. Então, eu falei, eu vou trazer a questão indígena, vou estudar territórios indígenas e regularização fundiária desses territórios. Pois a briga foi também do mesmo tamanho. Foi aí que eu tive o entendimento de que o indígena tem processos diferenciados, mas sofre o racismo na mesma intensidade que a população negra.
é tão violento, tão perverso, tão cruel quanto. Eu quase fiquei empacada no último momento da minha faculdade, porque a professora não queria me deixar trabalhar com a questão indígena. Então, eu acho que eu acredito que dentro dos espaços acadêmicos, essa é a maior briga. E, para mim, a coleção Feminismos Plurais, de maneira geral, o que tem me dado mais felicidade é que a gente está fazendo essa briga contra o epistemicídio. Porque em todos os lugares que eu viajo, que eu vou fazer, enfim, palestra sobre o livro, as meninas vêm contar que, olha, você está na bibliografia do meu mestrado, eu estou estudando você para o doutorado, eu estou brigando com o meu professor porque ele vai ter que aceitar uma mulher negra falando sobre Paulo Freire, sobre Foucault, sobre, enfim, uma série de coisas, né? Então, eu acho que esse deve ser o seu grande... a grande pedra no seu sapato, lidar com a vaidade dos... O meio acadêmico não tem autoestima, tem vaidade. Né? Então, eu acho que esse é um fator importante. Agora, como é o seu nome? Priscila, nome da minha filha número 3. O ano passado, eu tive em Ceabra, lá na Bahia, na Chapada Diamantina, né, na região da Chapada. Eu fui no Instituto Federal de Ensino da Bahia. A professora me chamou pelo Instagram, pediu para eu ir lá dar uma palestra e tal, porque as meninas estavam dizendo que estavam empoderadas, e aí elas estavam descendo o cacete nos meninos, quando os meninos olhavam torto para elas. E aí a professora estava muito preocupada, como é que ia remediar isso, como é que ia trabalhar isso e tal, e me pediu para ir até lá. Como é um lugar muito longe, quase ninguém quer ir até lá. Falei, não, eu vou. Vamos encarar esse desafio. E aí eu conversei muito com os professores que trabalhavam ali, né? É um lugar muito difícil, muito precário, e os professores fazem um trabalho brilhante, assim, de resgate. Eles aplicam o processo de empoderamento naquela molecada ali, de uma forma linda, com pouquíssimos recursos, né? São os milagres brasileiros escondidos aí nos confins do nosso país. Agora, uma coisa que eu deixei bem, assim, que eu tentei pautar bastante, é a questão da criatividade. Né? A gente está num momento de acirramento de discursos, de combate direto, de polaridades muito gritantes. Então, eu acho que o melhor caminho é a gente seguir o que o Bruce Lee fala, né? Seja água. Né? Você vai, em vez de você ir na batida forte para impor alguma coisa, você tenta ir ali, né, meio Oxum, ali no Ijexá, né, correndo pelas beiradas, e usando muito a criatividade para você dizer o que precisa ser dito, sem necessariamente entrar nos mesmos confrontos e embates que todo mundo já conhece. Eu acho que esse é o nosso destino daqui para frente, se a gente quiser fazer alguma transformação, mudar alguma coisa, porque não tem jeito, as pessoas estão muito convictas de que é possível existir uma madeira de piroca. Então, não adianta você dizer que não existe, que isso é uma impossibilidade, porque é uma falha nessa coisa do ensino que não desenvolveu o pensamento crítico que faz a pessoa entender. Isso não é possível, independente de ser direita ou esquerda. Então, nesse sentido, a gente precisa achar um ponto ali de diferenciação, né? Achar uma rota de fuga alternativa para conseguir passar o que a gente tem que ensinar para as nossas crianças, para que elas não cresçam nessa neurose. Né? Eu, por exemplo, fui estudar psicanálise. Eu trombei nas minhas leituras e pesquisas com Virginia Bicudo, que foi a mulher negra, pioneiríssima, que trouxe a psicanálise para o Brasil, e foi a primeira psicanalista não médica. Ela não era formada em psiquiatria, como era praxe até então, dos psicanalistas. Então, ela foi pioneira. A primeira tese de mestrado falando sobre relações raciais também foi dela. E ela me inspirou muito, assim. Eu fiquei muito apaixonada pela Virginia Bicudo. E aí, a Virginia Bicudo tinha um conteúdo da psicanálise para passar. Qual foi o caminho que ela achou? Um programa de rádio, onde ela trazia os conceitos muito loucos da psicanálise, mas de uma maneira que a dona de casa se interessava e o doutor da multinacional também se interessava. Então, eu acho que o caminho é esse, a gente achar, né, lugares onde as pessoas não estão exatamente ouvindo diretamente, na verdade, aquilo que a gente precisa passar, mas que a gente consiga passar do mesmo jeito. Pelo menos eu tenho tentado correr por esse caminho. Gente, é isso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a muito você. Obrigada. Obrigada a vocês. Eu quero avisar que a Joyce vai autografar. Achamos vários livros.
Ela vai autografar aqui na saída. Acho que a saída por aqui é à direita. direita. Então, ele quer dar uma palavrinha final. Ela pode, que é da família. Gente, enfim, quero só dar uma palavra final, porque eu senti necessidade durante o nosso diálogo de falar algo sobre isso, porque é uma coisa que eu vivo muito em casa com a minha avó. Eu vejo os jovens da minha idade assim, super fortes em relação a todos os assuntos que estão surgindo, mas eu acredito que a gente também precisa ouvir sempre os mais velhos, os nossos mais velhos, para a gente poder seguir fortes e com a inteligência que eles têm, porque tem uma coisa que a gente não consegue competir, e eu não quero competir com isso, que é o tempo de vida das pessoas na Terra. Então, por mais que a gente seja a geração tombamento, por mais que a gente seja uma geração forte dentro do que a gente está fazendo, é necessário a gente sempre ouvir os mais velhos para a gente poder dar continuidade à luta de uma forma justa e honesta. Então, acho que é um pedido que eu estou fazendo até para mim mesma, né, para fortalecer isso dentro de mim, e para vocês que estão aqui podendo ouvir a gente também poder trocar com vocês. É isso. Muito obrigada. Obrigada. A gente ontem teve uma mesa aqui sobre afrofuturo, e uma das coisas que a gente entendeu é que é impossível, né? O futuro, na verdade, é um conceito que mistura os três. É o passado, o presente e o futuro acontecendo. Por isso, a Nelis está comemorando o aniversário de 70 anos do pai dela agora. Né? A gente está sempre revisitando os mais velhos e a ancestralidade. Só assim a gente consegue olhar para frente. Então, obrigada a todos. Até logo. Quem gostou, bate palma! Obrigada. Muito bom.